nossos queridos irmãos Neuber e Natália precisam muito da graça e do socorro de Deus nesta manhã. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, Pai bendito, nós te damos graças em razão daquilo que Tu és. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso socorro e a nossa alegria. Nessa manhã, Senhor, os nossos corações e o nosso espírito se une aos nossos queridos irmãos Neuber e Natália. Ó Deus, e suplicamos que o Senhor possa assisti-los na sua dor, esteja com eles, ó Deus, na sua angústia. Nós, como igreja, suplicamos, ó Deus, que o bálsamo do Senhor, que nos sara, que nos cura, possa ser derramado de forma generosa e abundante sobre a vida dos nossos irmãos e sobre a vida da sua igreja também, Senhor. Pai, nós nos reunimos também nessa manhã para celebrar o Teu nome e suplicamos que tudo que fizermos aqui nesse lugar seja para o louvor da Sua glória, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, Senhor. É a oração que nós te fazemos e assim oramos, no nome sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, mais uma vez boa manhã a todos. Eu sou o pastor Pedro e em nome da Igreja Batista Betel quero dar as boas-vindas a todos que nos visitam. Hoje é uma manhã muito especial na vida da nossa igreja. Nós teremos hoje os batismos e daqui a pouquinho também celebraremos a ceia do Senhor. Inauguramos assim, irmãos, um mês muito especial na vida da nossa igreja, porque nós estamos comemorando 58 anos de existência. Então você é muito bem-vindo a participar conosco. Muito bem, sem mais aviso, só gostaria também de agradecer os nossos visitantes. Eu estou vendo tanta gente bonita aqui, que eu estou até com medo de esquecer alguém, né? Mas então que todos sejam abraçados e se sintam muito, muito bem-vindos no nosso meio. Quero chamar os irmãos do louvor, vamos adorar ao Senhor, o nosso Deus. Eu já peço também, oriento aos batizandos já irem para o seu lugar lá para trocar roupinha. E em seguida aqui ao louvor, irmãos, nós iremos receber os nossos irmãos por meio do batismo. Bom dia. O pastor foi rápido já olhar isso do batismo, né? Então ele acabou nem falando a parte dele, se os irmãos quiserem se levantar. E nós vamos começar hoje agradecendo por estarmos aqui, né? Hoje a gente tem muitas pessoas diferentes aqui na igreja. E que bom que a gente está aqui juntos para adorar a Deus, que bom que a gente tem essa oportunidade e tem tempo para tudo e o tempo agora é para agradecer a Deus e para louvar a Deus juntos. E vocês também vão ter a oportunidade de ofertar e dizimar nesse momento. Podendo exaltar teu santo nome.
essa próxima música, ela é um hino que ele já é conhecido como hino de batismo, né? Que é como a gente falando como se os anjos estivessem cantando lá no céu, regozijando que tem mais uma alma agora lá no céu com eles. A gente sabe que o batismo é somente uma profissão de fé, que a alma delas já está ganha. Mas vamos cantar agora, lembrando dessa alegria que é esse momento. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar. Muito bem, enquanto nós vamos subir aqui essa telinha, acho que o irmão Farley vai nos ajudar nisso, né? Irmãos, nós temos uma manhã muito especial e muito alegre. Hoje, duas das nossas queridas irmãs vão descer as águas do batismo. Um privilégio, glória a Deus, um privilégio para lá de especial para todos nós. Como nós cantamos a júbilo e alegria quando um remido entra nos céus. É tarefa da igreja anunciar o evangelho da graça de Deus. E quando esse evangelho, que é uma boa semente, ele cai no coração, num terreno fértil, germina, brota e cresce uma grande árvore, é motivo de louvor e gratidão ao Senhor. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo todo. Hoje nós temos duas irmãs, então nós somos extremamente ricos e agradecidos a Deus por essa alegria e por esse privilégio. Eu quero orientar a todos aqueles que sentirem liberdade, à medida que o pastor Marcos for chegando e batizando as nossas irmãs, você estenda também uma das suas mãos, e quando ele falar ali a bênção trinitária, os batismos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, estenda suas mãos e também responda com um sonoro amém. A palavra do Senhor diz que aquilo que a igreja ligar na terra será ligado nos céus. Então vamos ligar esses irmãos no trono da graça de Deus. Vamos aos batismos. Há cerca de 2000 anos atrás, Jesus deu uma ordem aos discípulos e um privilégio.
de irem fazer discípulos de todas as nações, irem compartilhando a boa notícia, as boas novas de salvação, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse período a responsabilidade está sobre nós, esse privilégio, né, essa honra. E eu louvo a Deus pela oportunidade. Rodamos em 3 campos missionários, tivemos plantando igreja e batizamos algumas pessoas. E hoje o privilégio de poder batizar também a minha filha, né? É uma alegria para a gente ver o poder de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu agradeço aos irmãos, amigos, muitos, a família, né, que está aqui conosco. E vamos cumprir a ordenança do Pai. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa oportunidade, esse privilégio que Ele nos dá. Deus, nós te louvamos, porque a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor é sobre nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor nos dá o privilégio de receber como filhos, ó Deus, como amados filhos do Senhor, resgatados deste mundo. Deus, em nome de Jesus, contempla cada vida aqui. Nós agradecemos, ó Deus, as pessoas que estão aqui hoje congregando conosco, que estão aqui celebrando esse momento tão importante. Ó Deus, em nome de Jesus, contempla cada coração. Aqueles que já estão caminhando com o Senhor, que permaneçam firmes, Deus, no nome de Jesus. Aqueles que ainda não tomaram essa decisão, ó Deus. A tua palavra nos diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E que cada um possa colocar a sua vida, ó Deus, diante do Senhor, seguindo os teus ensinamentos, seguindo a tua palavra. Continue conosco, Deus, neste culto. Ó Deus, já nos falou através da música, através da leitura da tua palavra, do batismo, o memorial agora, trazendo à memória o sacrifício que foi feito por nós, Deus. Continue nos falando, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu fui uma testemunha privilegiada desse momento. Os irmãos podem se sentar, por gentileza? Eu fui uma testemunha privilegiada desse momento. Eu fiquei aqui bem pertinho e vendo as irmãs descendo ali as águas do batismo. Elas desciam assim tremendo. Eu não sei se era por conta assim da graça de Deus sobre elas ou se pelo frio da água. Mas graças a Deus por isso. Deu as duas coisas. Graças a Deus por isso. Deus está entre nós. Muito bem. Louvado seja o nome dele. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, também conhecido como Evangelho do apóstolo Paulo, capítulo de número 12. Nós iniciaremos a nossa leitura também a partir do verso de número 12. Se perto de você tiver alguém sem Bíblia, ofereça a sua, para que todos possam participar da nossa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, palavras do apóstolo. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam apenas um corpo. Ó, eu gravei aqui, e pior que ficou parecido, muito parecido, hein?
Desculpa, irmãos, eu dei o endereço errado para os irmãos, é 1 Coríntios capítulo 12. O Juan falou comigo Romanos capítulo 12. É 1 Coríntios capítulo 12, me perdoem, verso de número 12. Coríntios também, Romanos 12 também fala sobre o corpo, né? Mas é 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 12. Todo mundo achou? Amém, amém. Agora sim. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Jesus Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos nós recebemos o privilégio de beber desse mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte? Claro que não. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honradas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e melhor cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas com elas também se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas, depois mestres, depois aqueles que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de realizar milagres? Todos temos os dons de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, eu vos mostro um caminho ainda mais excelente. Amém? Que Deus nos dê a sua palavra nessa manhã. Muito bem, irmãos, durante todo o mês de setembro, nossa igreja estará em grande festa. Foi precisamente nessa data, 7 de setembro de 1964, portanto, há 58 anos que nascia a nossa amada igreja. Primeiramente, ela foi chamada de Igreja Batista 7 de Setembro, e agora
Igreja Batista Betel, do bairro Pompeia. Hoje lembramos com saudosa gratidão de todos os homens e mulheres que, ao seu tempo, correram a corrida da fé antes de nós. O exemplo deixado por essa grande nuvem de testemunhas são hoje inesgotável fonte de inspiração, encorajamento e perseverança para cada membro dessa igreja. E essa é uma perspectiva para lá de desafiadora, porque assim como eles, retroceder jamais será uma opção para nós, porque pesa sobre os nossos ombros a enorme responsabilidade de, com os nossos olhos fixados em Cristo, o grande autor e consumador da nossa fé, correr com incansável lealdade a carreira que nos está proposta, a fim de entregar uma igreja ainda mais forte para as futuras gerações. Isso é mais do que justo que as coisas aconteçam assim, porque não é verdade que os pais sempre entesouram para os seus filhos? Estou certo, irmãos, de que o valor do legado que nós deixaremos para aqueles que irão nos suceder dependerá de um correto discernimento acerca da natureza, da missão e da vocação da Igreja de Jesus Cristo. Para tanto, é de fundamental importância compreender a Igreja de Cristo muito mais do que uma mera organização humana. Tampouco ela deve ser confundida ou ser reduzida a um mero clube social, uma pequena confraria onde amigos se unem por compatibilidade de classe, de raça, de gênero ou intelecto. De acordo com o texto que nós lemos, a igreja é a presença viva e visível do corpo místico de Cristo. Ela é a habitação do Santo Espírito de Deus e o alvo do amor do nosso amado Pai. A Cristo nós nos submetemos, ao Espírito nós ouvimos, ao Pai nós servimos, a Trindade Santa todos nós adoramos. A igreja é um organismo vivo, onde cada parte, mesmo aquelas que menos notamos ou apreciamos, é de vital importância para o desenvolvimento e o fortalecimento do todo. Nenhum membro deve ser desprezado, nenhum membro deve ser descartado. Todos os membros possuem dignidade intrínseca conferida pelo Criador da vida. Ora, as implicações dessas verdades são extensas. A primeira implicação: cada centímetro quadrado, ou melhor, cada célula desse corpo, pertence ao Senhor nosso Deus. Assim sendo, nós não pregamos ou enaltecemos a nós mesmos. Nós pregamos a Cristo. Nós pregamos o amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é tudo que o mundo precisa ouvir. Isso é tudo que o mundo precisa conhecer. A segunda implicação: somos um em Jesus Cristo. Quando um membro do corpo se alegra, nós nos alegramos com ele. Quando um membro do corpo sofre, sofremos também com ele. A vida em comunhão é uma exigência incontornável do Evangelho do Reino de Deus. Terceira implicação: Deus, o dono da igreja, não tomará por inocente quem põe tropeço para o seu povo. Ferir ou atacar a unidade da igreja, do corpo de Cristo, é atentar contra o próprio Deus. Quarta implicação: fora do corpo, a fraqueza e a morte. Só apenas no corpo, somente no corpo, nós encontramos força e encontramos vida. Aqui eu abro aspas para
uma citação do Jonas Madureira que diz: a igreja é uma comunidade de irmãos e irmãs que sofrem e se alegram juntos. Não troco ela por nenhuma torcida, por nenhum clube ou por nenhum partido. Nela eu sofro e nela me alegro. Nela vejo o sopro que somos e o sopro que o Espírito de Deus é. Deus me livre de peregrinar nesse mundo sem a comunhão dos santos. Em outras palavras, meus irmãos, a igreja de Jesus é imprescindível. Hoje, diante da mesa do Senhor, nós reafirmamos a nossa crença de que cada parte do corpo de Cristo é de suma importância. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, tem enviado bebês para a nossa igreja. E eles são importantes. E nós iremos cuidar de cada um deles. Deus tem enviado pequenas crianças e juniores para a nossa igreja. Eles são importantes. Nós iremos cuidar deles. Deus tem enviado adolescentes e jovens para a nossa igreja. Eles são importantes. Nós iremos cuidar deles. Deus tem enviado órfãos e viúvas para a nossa igreja. Eles são importantes. Nós iremos cuidar deles. Deus tem enviado irmãos maduros para a nossa igreja. Eles são importantes. Nós vamos cuidar deles. Deus tem enviado irmãos necessitados e desprotegidos. Eles são importantes. Nós iremos cuidar deles. Nós não iremos deixar ninguém para trás. Nós não iremos deixar ninguém para trás. Essa não é a essência do nosso ragu? Hospitalidade, amor, generosidade e unidade? Ora, essas virtudes não são conceitos abstratos, mas são elas que norteiam a nossa vocação como igreja local. Irmãos, Deus nos chama ao compartilhamento, nos chama à reciprocidade, nos chama à plena comunhão entre os santos. É desejo do Pai que tudo que temos ou viermos a ter, tudo que somos ou viermos a ser, sejam administrados fielmente, a fim de redundar em glória ao seu nome, na edificação e socorro dos nossos irmãos e no cumprimento da nossa missão neste mundo. Isso nos faz pensar o quão inapropriado é haver competições e rivalidades entre nós. Porque em consonância com a palavra que nós lemos, hoje eu imploro a cada um de vocês, meus queridos irmãos, para que não hajam guerras entre nós, que não hajam intrigas entre nós, que não haja vaidade entre nós, que não haja murmurações entre nós, que não hajam mágoas entre nós, que não hajam invejas de qualquer natureza entre nós, que não haja sentimentos de superioridade, malícia, hipocrisia, brigas por poder, por reconhecimento, ou qualquer outro pecado que venha envergonhar ao Senhor e escandalizar este mundo. Antes, pelo contrário, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, que tenham o mesmo amor, que sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façam por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um o que é do outro. Não considere você superior. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada um
aquilo que também pertence ao corpo de Jesus. Queridos, a nossa vida é tão breve. Não há tempo para perdermos hoje com futilidades e com as paixões desse mundo. Ergam as suas cabeças, levantem os seus olhos, percebam que o eterno já começou a invadir o temporal. O leão já devorou a morte. Já é possível ouvir uma voz vinda do trono de Deus, dizendo a cada um de nós: amai-vos uns aos outros, vivam como filhos da ressurreição. Ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, que possamos vir com um espírito humilde e grato, que reconheçamos a presença de Deus em nós, que reconheçamos a presença de Deus entre nós e que reconheçamos a manifestação de Deus por meio de nós. Se nessa manhã há necessidade de pedir perdão, peça. Se há necessidade de perdoar, perdoe. Se há necessidade de mudar, mude. Se há necessidade de aceitar, aceite. A graça, a misericórdia e a amor na presença do Senhor. Somos o seu particular tesouro. Ele não se envergonha de nós. E para terminar, eu quero que os irmãos se lembrem das palavras do próprio Deus, quando ele diz e nos lembra que essa é a minha casa. Esse, ao seu lado, é o seu irmão. Esse que se reúne aqui é o meu corpo. Esse é o meu sangue derramado por vós. Vocês são o meu povo. E eu sou o vosso Deus. Estarei convosco até chegar o fim. Proclamem isso todas as vezes que vos reunirem em memória de mim.